Você sabia que existe o teste do olhinho? Que várias doenças a gente pode estar prevenindo, prestando um pouquinho mais de atenção nos sintomas? Eu converso hoje com o Dr. Armando e doutora Rosiane, do Hospital de Olhos de Blumenau. Eu converso hoje com a doutora Rosiane, que é oftalmologista com especialidade na pediatria. Doutora Rosiane, eu queria saber da doutora em que momento que é feito o teste do olhinho no bebê e de que forma que é feito. Lili, a avaliação oftalmológica do bebê começa ao nascer. Então, logo ao nascimento, é importante que o papai e a mamãe verifiquem se o teste do olhinho foi feito. Para nós ele tem um nome diferente, é o teste de Bruckner, mas é feito através da incidência de luz com uma lanterna simples ou um pequeno oftalmoscópio, o pediatra sabe qual é esse aparelhinho, e através da incidência de luz no olhinho nós vamos observar o reflexo no olho, que deve ser um reflexo alaranjado, vivo, avermelhado nos dois olhinhos de forma semelhante. Qualquer alteração nesse teste já é para o pediatra ligar o alerta e mandar esse bebê para avaliação oftalmológica. Pode haver algum desvio do olho ou algum impedimento à chegada da luz na retina, como uma catarata, um tumor. Eu queria saber se esse teste ele é obrigatório por lei. Se toda maternidade tem obrigação em fazer. Sim, independente da maternidade em que a gestante vá ter o seu neném, esse teste é um teste obrigatório. Por isso que o papai, a mamãe, a família toda deve ficar de olho se o teste foi feito. Doutora, quando que se deve levar a criança pela primeira vez ao oftalmologista? O oftalmopediatra, no caso, né? Porque Sim. Ele ainda é criança, né? É importante que leve no especialista em oftalmologia pediátrica, porque nós temos toda uma abordagem diferente da abordagem do adulto e da criança maior. Então, fora o primeiro contato da criança com o exame ocular, que é o teste do olhinho, deve ser feito ainda na maternidade, a criança deve ser vista pela primeira vez ainda no primeiro ano de vida. Então, de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e da Academia Americana de Medicina, nós devemos ver os bebês a cada 6 meses durante os 2 primeiros anos de idade e, subsequente, fazer uma revisão anual. E nessa era digital, como é que fica a visão das crianças? Pois é um pouquinho complicado porque às vezes as famílias deixam com que as crianças usem os tablets, né, os celulares, sem supervisão. E isso pode ser danoso para a visão das crianças, né? Nós aqui estamos falando de danos ao olho, mas existem vários tipos de danos, de várias naturezas. Conforme também as pesquisas científicas mais modernas na área da oftalmologia pediátrica, nós observamos que a criança dos 0 aos 3 anos não deveria ser exposta a nenhuma tela. O olhinho ainda está numa fase muito preciosa de formação, esse estímulo inadequado de forma ou num horário inadequado pode fazer mal, a não ser que seja um uso muito eventual. Dos 3 aos 5 anos, 1 horinha por dia e daí em diante, para o desespero de muitos jogadores aí, 2 horinhas por dia. 2 horas por dia? 2 horinhas por dia. Adolescentes? Também. No máximo 2 horas? No máximo 2 horas por dia. Isso, e o ideal seria que distância? Tem uma distância para não atrapalhar a visão? Sim, eu costumo ensinar para as crianças no consultório que a gente pode fazer 2 palmozinhos na frente do nariz. A gente já cai ali nos 30 centímetros, 25 centímetros, para a criança já tá bom. Mas vamos colocar aí uma régua de 30 centímetros. Né? Às vezes a família tem a réguinha em casa, já coloca, só para ter uma noção da distância. Para não ficar muito próximo, não é bom, força todo o equilíbrio da musculatura ocular, força o mecanismo de acomodação do olho, não é saudável. Quais são as outras doenças causadas pelo uso do tablet, pelo uso excessivo de computador? As principais são o aumento da miopia, criança que já tem uma genética favorável para miopia e já tem uma história familiar de miopia, pode acelerar o aparecimento e a progressão dessa miopia, e também o olho seco, um prurido, uma coceira intensa nos olhos, irritabilidade, essas coisas podem acontecer. E o que é a miopia, doutora? Bom, a miopia é um dos erros refrativos, como a gente chama. O leigo conhece como tipo de grau.
Na miopia, o raio luminoso vai bater um pouquinho antes do que ele deveria lá dentro do olho e com o auxílio da lente adequada nós vamos dar o foco da imagem bem direitinho. Cerca de 20% das crianças na idade ocular têm algum tipo de erro refrativo. Por isso, mesmo que a criança não se queixe em casa ou não seja observado nada na escola, é importante que se leve a criança no especialista. O que seria o erro refrativo? O erro refrativo é o tipo de grau que a criança pode ter. Eles são miopia, ou hipermetropia, ou astigmatismo. Esses graus podem se combinar de uma certa forma e através do exame adequado é que nós vamos prescrever a lente adequada para a criança para que essa imagem seja formada adequadamente. Quais os sintomas que a gente pode estar observando nessa criança para que ela não tenha uma doença no futuro? Nós devemos observar se essa criança apresenta alguma queixa, tanto em casa como na escola, se aproxima muito dos objetos, coça muito os olhos muito irritados, mas lembrando que às vezes as crianças não se queixam. Então é importante a consulta preventiva com o oftalmologista pediátrico para que nós diagnostiquemos algumas doenças que não aparecem na observação dos pais, como a ambliopia, por exemplo. O que seria? A ambliopia é a falta de estímulo adequado a um ou aos dois olhos, fazendo com que a visão da criança não desenvolva. E às vezes isso é imperceptível aos olhos do responsável e nós aqui no consultório vamos detectar e tratar. De que forma, doutora? Pode ser com óculos, pode ser com tratamento com oclusor, que o leigo conhece como tampão, ou a combinação dos dois. Mas isso é importante que seja antes dos 6 anos de idade, onde o sistema visual ainda tem uma plasticidade onde a gente pode trabalhar. Eu vou depois seguir essa entrevista com o Dr. Armando e a gente vai falar sobre estrabismo. Mas antes, doutora Rosiane, eu queria que a senhora deixasse uma dica para os pais que estão nos assistindo para que cuidem um pouquinho mais da saúde ocular, é assim que eu poderia dizer, de seus filhos? Sim. Nós vamos nos lembrar que a visão é o sentido mais importante do corpo humano. Ele é responsável por 80% do nosso aprendizado. E algumas coisas que na infância nós podemos diagnosticar e tratar com êxito, na idade adulta isso já não é mais possível. Então observem seus filhos, levem seus filhos ao médico. Do mesmo jeito que nós temos todo o cuidado com outras áreas do corpo, temos também que ter esse cuidado com a visão. É como se fosse uma carteirinha de vacinação. Exatamente. Que a doutora me falou. Exatamente. Né? Que tem que levar ali todos os meses para tomar a segunda dose, a terceira dose daquela vacina. Assim também é uma consulta ao oftalmologista. Isso. Marquem um períodozinho do ano e sempre levem as crianças para que nós possamos vê-las, né? Doutora Armando, eu queria saber o que é estrabismo e quais são os tipos. Estrabismo é o desalinhamento dos eixos visuais. Então, qualquer situação que os olhos não estejam paralelos, você pode configurar como estrabismo. Os tipos de estrabismo. Os olhos podem estar desalinhados para fora dos eixos visuais, para dentro, ou para cima, ou para baixo. Isso já dá para se perceber já desde criança, desde bebê? Alguns tipos de estrabismo, sim. Outros, não. Que podem aparecer depois com que idade? Tem um tipo muito particular de estrabismo que ele está acompanhado de alta hipermetropia que se manifesta por volta dos 3 anos de idade. E é súbita. Os pais ficam bastante preocupados. Meu filho era normal e de repente geralmente está acompanhado de um alto grau de hipermetropia. O estrabismo, ele tem uma causa? Alguns estrabismos a gente consegue determinar a causa de forma muito direta. Esse que eu acabei de falar, o estrabismo que acontece por volta dos 3 anos de idade, chama esotropia acomodativa. A causa desse tipo de estrabismo geralmente é um alto grau de hipermetropia. Mas tem crianças que já nascem estrábicas, que é o estrabismo congênito, e não está acompanhado de um alto grau. E na verdade não se sabe exatamente por que aquilo aconteceu, qual foi o que gerou, qual foi o motivo que gerou o desbalanço da musculatura ocular. Então os pais são pegos realmente de surpresa, como o doutor falou. E o que seria o pseudoestrabismo? O pseudoestrabismo é o falso estrabismo. Normalmente ele é ocasionado, o mais comum é pelo formato
da fenda palpebral, geralmente o olho é mais puxadinho, e esconde a parte interna do olho e dá-se a ilusão de que os olhos estão voltados para dentro. Mas, mais uma vez, só o oftalmopediatra, só o especialista em estrabismo é que vai poder diferenciar um pseudoestrabismo, que na maioria das vezes não requer tratamento nenhum, de um estrabismo verdadeiro, que tem que ser corrigido, tem que ser tratado. Em que momento, doutor, é recomendado fazer essa cirurgia? Bom, cada tipo de estrabismo vai ter um tempo de tratamento diferente. O principal da nossa área é preservar a visão. Então, antes de corrigir o alinhamento dos olhos, a gente tem que se assegurar de que os olhos vão estar se desenvolvendo juntos e adequadamente para evitar um problema chamado ambliopia. Uma vez que a ambliopia tenha sido debelada ou evitada, muitas vezes a cirurgia pode acontecer no melhor momento para aquela família, numas férias escolares, num recesso qualquer, quando a criança já estiver maior. Tá? São poucos os casos que a gente tem que operar de forma precoce. Quer dizer, só o acompanhamento de cada caso específico vai determinar o melhor momento de cirurgia. O que é a ambliopia? É isso? Ambliopia, isso. Ambliopia, falei certo. Falou. A ambliopia é quando o olho, a visão, melhor dizendo, não se desenvolve por falta de estímulo visual. Então, um olho estrábico, um olho com catarata congênita, um olho com ptose palpebral, aquele olho não vai estar sendo adequadamente estimulado e a visão correspondente àquele olho não está sendo processada. Catarata pode dar em crianças também? Catarata congênita pode dar. Mesmo? E a gente detecta no teste do olhinho. O estrabismo, ele mexe um pouquinho com a autoestima das pessoas, né? Então eu queria que o doutor deixasse uma dica para as pessoas que têm esse problema, né, e que gostariam de fazer essa correção. A gente sabe que o rosto é nosso cartão de visitas, é uma boa apresentação, é interessante, e isso mexe muito com a autoestima. Então, o estrabismo, a maior parte dos casos, você pode ter uma melhora significativa através de uma cirurgia, através de algum tipo de correção, e a gente precisa avaliar isso. Às vezes, uma criança na escola vai ser chamada de vesgo ou vai ser chamada a atenção, e isso pode mexer com a criança. Então, tragam seus filhos para uma avaliação. Adultos também, a gente pode melhorar, a maioria dos casos, o alinhamento e dar uma outra qualidade de vida para o paciente. Então essa é a dica do Dr. Armando e da doutora Rosiane, aqui do Hospital de Olhos de Blumenau, que além deles, conta ainda com uma equipe de 17 profissionais prontos para te atender.